Olá, ouvintes do Ancora.invest. Estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez, como vocês podem ver na descrição do vídeo, o nosso tema de hoje será a importância do brasileiro investir num país de inflação alta. Muitas vezes o brasileiro, como todos nós, se sente desmotivado a investir porque ele observa muitas vezes os preços dos produtos e serviços que ele consome subindo muito e ele olha as rentabilidades relativamente pequenas do investimento e fica se perguntando, será que vale a pena eu investir? Por que eu vou investir para ter uma taxa de 10%, 15% ao ano e os preços que eu estou observando quando vou ao supermercado ou quando vou comprar meu imóvel ou meu automóvel estão subindo muito mais? Então, para tirar um pouco dessas dúvidas e refletir um pouco sobre o assunto, vamos iniciar o nosso, mais uma vez, debate socrático aqui. E dessa vez estamos na presença do Rafael Felipe, que é estudante de economia da UFRN e atua também como assessor de investimentos no RD Investimentos, né, que é o escritório aqui da cidade de Natal, que é associado, né, parceiro da XP Investimentos. Isso. Se você puder se apresentar aí, Rafael, para o pessoal te conhecer. Fala pessoal, eu sou o Rafael e até como o Rodolfo falou, atuo já no mercado financeiro como assessor de investimentos lá na RD, é um escritório credenciado da XP. E além disso, sou estudante, sou graduando em Economia e Ciências Econômicas aqui na UFRN, que é a Faculdade Federal do nosso estado. Além disso, ainda sou analista júnior na Liga de Mercado Financeiro, né? Então a gente trabalha analisando algumas empresas de capital aberto para a gente ganhar alguns concursos aí do Brasil. Certo. Então, para começar o nosso debate, pessoal, eu gostaria de passar umas informações aqui para vocês, para você também, Rafael, para iniciar o nosso contexto, né? Então, pessoal, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que representa a variação de preços da economia no nosso país, ele é considerado o índice oficial da inflação no Brasil e serve como base de cálculo para diversos produtos de investimentos e também para termos noção como está o aumento de produtos e serviços no nosso Brasil. E entre 2018 e 2022, ele tem um acumulado de 30,06% somado todos esses anos, o acumulado no período entre 12 meses em cada ano. Então, nós podemos perceber que nesse período de 2018 até 2022, nós sofremos uma forte inflação dos nossos produtos e serviços e imagino que você também tenha percebido quando foi no seu supermercado ou quando quando teve a ideia de trocar de carro ou comprar aquele apartamento dos seus sonhos. E o primeiro questionamento que eu gostaria de levantar aqui no nosso episódio, Rafael, é que opções de investimentos você acredita que nós podemos utilizar para lidar com esse cenário tão caótico de inflação no nosso país? Boa. Importante a gente já começar falando sobre inflação, porque é importante desmistificar, achando que inflação é um total ruim. Para países subdesenvolvidos, inflação é importante para o crescimento. Apesar de, se a gente pegar essa inflação e tem um descontrole dela, aí sim pode ser algo negativo. Mas países subdesenvolvidos, para conseguir encontrar esse desenvolvimento, a gente precisa desse aumento da inflação, ter pelo menos uma inflação controlada para gerar esse consumo. Tirando dessa parte, a gente já traz para o Brasil, a gente sofreu com hiperinflação, então é por isso que todo mundo, inclusive agora, nessa pandemia, a gente foi um dos primeiros a subir a taxa de juros, porque a gente já sabe o custo e o risco e a parte ruim de ter uma inflação alta. Como a gente se protege nesses cenários? O Brasil sofreu depois da pandemia com inflação alta, o mundo está sofrendo com isso, e a gente tem 3 grandes maneiras que todo mundo pensa. E aqui no Brasil a gente tem uma maneira muito boa, que é o Tesouro Direto. A gente pega aqueles produtos pós-fixados com IPCA+, tem diversos, a NTN-B, e então essa é uma maneira muito boa e fácil. Acho que todo mundo, quando já começa a estudar um pouco sobre investimento, todo mundo fala sobre Tesouro Direto, e lá é uma baita opção. Tirando essa, trazendo alguns aspectos um pouco mais até avançados, imóveis pode ser uma opção. Como quando a gente pega inflação e aumento de preços, né? Então a gente considera que o aumento do imóvel pode crescer junto com o seu aluguel. Então é uma forma. E hoje no mercado financeiro, que é onde eu atuo, a gente consegue investir em imóveis de uma maneira mais fácil, que é fundos imobiliários. É outro também mecanismo que quando a pessoa começa a investir se encanta. Imagina você investir um imóvel com R$100, R$50 muitas vezes. Você consegue um aluguel. É outra forma que você se protege, porque imóveis tendem a se valorizar com a inflação. E o outro, que é essa parte que eu mais amo, e eu acho que todo mundo que gosta um pouco de investimentos vai olhar, são ações. Se a gente compra uma empresa de varejo, vamos pensar em Ambev, acho que muita gente deve gostar de tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante, que eles tomam conta dessa parte. Se o preço do refrigerante sobe, se a inflação sobe,
os insumos, né, os custos para fazer, provavelmente a empresa vai repassar esses custos para o cliente. Com isso, a empresa vai lucrar mais, de acordo com a inflação, e vai repassar isso para o acionista. Então, é uma forma da gente se proteger. Mas, de maneira geral, primeiro, não achar que a inflação é total ruim. A gente precisa de inflação para se desenvolver. E se acontecer em algum momento da gente perder esse descontrole, ter esse descontrole no caso, tem maneira de segurar. O importante é saber aonde, para a gente também não perder da inflação e perder poder de compra. Certo, Rafael. Eu achei interessante esse ponto que você colocou de que a inflação não é necessariamente algo negativo, né? Isso. Porque a gente tem na nossa imagem popular de pessoas... Às vezes não tem, né, conhecimento grande sobre a economia, enfim. O que a gente tem de convívio, né, na sociedade é que a inflação é aquela coisa negativa que faz os preços subir e a pessoa ficar desesperada achando que não tem mais poder de compra com seu capital, né? E eu entendo a maioria das pessoas acharem isso porque a gente sofreu esse período de hiperinflação, né? Então, eu me lembro muito do meu pai falando que quando ele começou, quando ele era jovem, ele viu o pai dele botar gasolina no carro, sugar a gasolina para botar no galão e vender no outro dia, porque no outro dia estaria mais caro. Então, bota isso na cesta básica. As pessoas não sabiam quanto estaria o preço de amanhã, ou se quando sabia, ia estar muito mais caro. Então, entendo esse medo. Só que quando a gente estuda a fundo e entende que inflação no controle, que é a nossa meta da inflação, seguir a risca, é um bom caminho para a gente crescer. Certo, Rafael. Eu achei também legal que você comentou sobre produtos de renda variável e de renda fixa, né? Ou seja, a pessoa que tem apetite ao risco diferente, né? Ela pode consumir produtos variados ali, dependendo do seu apetite, para poder tá tendo um ganho de capital em cima dessa inflação, digamos assim, né? Perfeito. Hoje o mercado financeiro, quando muita gente vem conversar comigo, eu falo até amigos. Acham que mercado financeiro é muito variável, você não consegue ter uma previsibilidade. De fato, uma parte do mercado financeiro é isso, que é os fundos imobiliários e as ações. Mas a gente tem renda fixa também para pessoas conservadoras. No Brasil, a gente cresceu escutando, se for guardar dinheiro, ou é debaixo do travesseiro ou é na poupança. E a gente percebeu que isso aí é uma mentira. Se você deixa debaixo do travesseiro, você perde para a inflação. E se você deixa na poupança, você também perde para a inflação. Então, a gente tem diversos outros mecanismos na renda fixa. A gente consegue, além da inflação, seguir o CDI, seguir a Selic, que são os pós-fixados, pegar um ativo pré, se você já quiser saber o quanto você vai ter no final. Mas num país de inflação alta, que é o Brasil, que é esse o nosso tema, ativos atrelados ao IPCA podem ser disparados a nossa melhor opção no longo prazo. Certo, Rafael. E, pessoal, quando a gente fala sobre poupança, né, eu sei que muita gente fica, às vezes, se perguntando assim, a pessoa que às vezes tem uma idade mais avançada, né, ela fala, putz, mas eu tô sempre acostumada a usar sempre a poupança, é aquela coisa, né? Eu coloquei aqui, nunca deu problema. Isso. E tô sempre confiando e vou continuar nesse caminho. O que a gente comenta não é dizendo assim, criticando especificamente o produto em si, né? A gente sabe que a pessoa que coloca ali, de fato, não vai ter uma perda, né? Mas o que a gente está dizendo existem outras opções que também são atreladas a uma segurança maior, né? Através de títulos de renda fixa e que vão poder te trazer um retorno maior, né? Boa. Inclusive, só querendo até ajudar nesse ponto, de fato, quem guarda na poupança está bem melhor do que muita gente que não guarda. Então, se você tem essa condição de guardar na poupança, já é um baita ponto. E muitas pessoas que vêm conversar comigo, Rafael, eu invisto na poupança por segurança. Tesouro Direto, você empresta nada mais nada menos seu dinheiro para o governo. Então, se o governo, se Deus me livre, né? Se o país quebrar, eu acho que a última coisa que a gente vai estar preocupado vai ser com o dinheiro que a gente deixou na poupança ou no Tesouro Direto. Acho que a gente vai ter outras preocupações no países maiores do que esse ponto. Com certeza, né? É o famoso, o melhor risco, né? Que se diz assim, Isso. né? Um risco país, né? Que você tem. Exato. Porque você pode investir em empresas, você pode comprar títulos de outras empresas também, né? De renda fixa, mas se você comprar um título do próprio país, né? A gente subentende que esse país ele tem a capacidade de pagamento, até porque ele é detentor dos poderes risco de produção. Soberano. Isso, risco soberano. Então, pessoal, o nosso próximo questionamento que eu gostaria de levantar, Rafael, é, por exemplo, aquele indivíduo que pensa assim, Rodolfo e Rafael, mas na minha cabeça eu vou estudar aqui, vou conseguir uma boa posição de trabalho quando eu tiver mais ou menos 30 anos, vou estar ganhando mais de 10 mil reais e quero organizar minha vida financeira, vou comprar um imóvel e se eu for esperar para comprar esse imóvel muito tempo depois ou esse carro, o preço subiu tanto, por que eu vou investir? Por que eu só não vou alocar meu capital em fazendo financiamentos, fazendo compras de bens materiais, né? Porque ele fica desanimado achando que o capital dele não vai ser rentável no mercado financeiro, achando que o mercado financeiro só quer vender produto para ele. O que você diria para essa pessoa que tem essa, eu não diria desconfiança, mas tem essa descrença assim um pouco, né? Acho que
habitual, né? De fato, de tanto não ter tanto conhecimento disseminado, né, aqui no nosso país sobre esse assunto. Então, o que você diria para essa pessoa, estimulando ela que vale a pena investir e que isso vai ser bacana para a vida dela, não só do ponto de vista financeiro, mas para a vida no geral, né? Legal. Eu acho uma descrença válida, eu acho um medo válido. Eu acho que a gente vive também num país que é muito complicado a gente disseminar essa parte de investimentos. Mas quando eu também converso com uma pessoa que o sonho dela é ter uma casa própria, ou que o sonho dela é comprar uma casa para investir, no caso, e depois vender, todas as conversas que eu começo, a pessoa quer vender a casa daqui a 10 anos e no mercado financeiro quer ter retorno em 1. E quando a pessoa quer ter esse retorno em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, só tende a cair algumas crenças que não são verdade. Isso a gente vê no Brasil muito, que a gente já teve muito problemas de pirâmides, algumas fraudes financeiras, as pessoas caem muito em golpes por conta dessa vontade de enriquecer rápido. E a gente sabe que não tem isso. Então, o que é que eu falo para uma pessoa dessa? Se você quer comprar um imóvel para crescer esse seu patrimônio, eu acho válido. É uma opção, como eu falei, comprar imóveis. Só que no mercado financeiro a gente também tem opções como essa e melhores. A gente estava falando muito sobre produtos de inflação mais uma taxa fixa, pré-fixada. A gente chama isso de ganho real. A gente consegue dar rentabilidade melhor no longo prazo do que isso já é comprovado de vários estudos, até em forma de aluguel, se você comprar fundos imobiliários ou renda fixa, ganha mais no longo prazo. Só que você tem que pegar janelas grandes. Se você quer retorno no curto prazo ou você tem muito medo de botar seu capital alocado em alguma coisa que você não conhece, tudo bem, eu entendo sua preocupação. Mas falar que os retornos do mercado financeiro são baixos ou não vale a pena porque comprar uma casa é maior, eu acho um pouco, eu até entendo, é não conhecer muitos produtos. E eu acho que é aí que entra muito o meu trabalho. O meu trabalho é exatamente estudar isso e tentar passar da forma mais simples para você. E não é só o meu. Analistas estão aí para isso, pessoas estudiosos, os acadêmicos estão aí para fazer pesquisa sobre isso que eu estou falando. Então, se você quer conhecer um pouco mais também sobre esses investimentos, tem como você achar os produtos ideais para você e que vai trazer um retorno para você também melhor no longo prazo. Mas não pense também que uma pessoa que comprou a casa vai ter seu terreno saindo de 100 mil para no outro ano estar 200. Eu acho que isso vai ser bem difícil. No mercado financeiro também não vai ser assim. A menos que você acerte uma tacada aí de mestre. Mas é muito difícil e é muito raro. Então, tem como crescer no mercado financeiro melhor do que a média dos imóveis se você tiver paciência e escolher o produto certo. É isso que eu falo. O mercado financeiro é você conhecer muito bem o produto que você está alocando e esperar. Então, pessoal, muitos investimentos que você faz no digital, que você acessa na sua corretora, eles estão atrelados a coisas que vão acontecer no mundo físico também, né? Eu sei que pode parecer alguma informação meio besta, né? Mas é porque às vezes quando a gente fica muito no aplicativo, no app, a gente fica meio ansioso, né? A gente fica, nossa, esse fundo imobiliário aqui que eu tô comprando, esse ticker, esse negócio que fica variando aqui toda hora, mas isso tá atrelado a uma equipe de gestão que tá ali ou comprando um imóvel, né? Ou comprando títulos de dívidas do mercado imobiliário. Então, assim, tem algo por trás que também é tão concreto como você realizar a compra de um imóvel como investimento na sua pessoa física, né? Exatamente. Então, você pode sim ter essa tranquilidade que você tá, apesar de estar parecendo algo muito lúdico às vezes, né? Você abre a sua corretora e você vê aqueles stickers passando na tela. Exato. Mas realmente existe muita coisa por trás dali, né? Então, é algo que nós podemos sim, também ter a confiabilidade do que nós estamos fazendo e não só ficar achando que tudo é especulação do ponto de vista expectativa, né? A gente ficar meio confuso assim. Perfeito. Eu acho que muito também, graças ao advento da tecnologia, as pessoas tendem a ser mais ansiosas por resultados. Então, quando você compra um imóvel, você não vai todo dia procurar um comprador para o imóvel. Então, você não tem aquele... Querendo ou não, o imóvel pode também abaixar seu valor. Imagina, você compra um imóvel, acontece algum acidente, alguma coisa ali perto, seu imóvel vai desvalorizar. Mas a pessoa no outro dia não vai procurar um comprador para isso. Enquanto no mercado financeiro, não. Você tem ali na palma da sua mão o resultado daquele seu investimento toda hora. E aconteceu também uma mudança aí de dezembro para cá, que são as rendas fixas também, apesar desse nome, não são fixas. Então, se você tentar sair um pouco antes do vencimento, você pode também sair no prejuízo. E acontece muita coisa também. Meus clientes pegam aqui, nossa, Rafael, eu tô ganhando, eu tô perdendo na renda fixa, acima do que eu projetei. Porque se você for vender também seu título, dependendo do momento, você pode estar em deságio ou em ágio. Depende muito. Só que como se o nosso objetivo é a longo prazo, então a gente chama isso de marcação na curva. Vamos esperar no vencimento que a gente vai ter aquilo que foi acordado. Ah, Rafael, uma coisa interessante também do que você falou, que eu queria saber,
era, por exemplo, digamos que eu comprei um título aqui de renda fixa no meu aplicativo da minha corretora. Eu tenho a opção de escolher, agora que houve essa mudança, né? Sobre a visualização, né? Eu tenho a opção de escolher se eu quero ver ele marcado na curva ou se eu quero ver ele marcado a mercado. Boa. Investidores qualificados podem escolher. Investidores não qualificados, que são investidores no geral, o varejo, não tem essa opção. Sempre vão escolher, sempre vai ter a visualização a mercado. Por quê? Senão a pessoa pode ficar... Deixa eu até retomar isso aqui. O investidor varejo não consegue ver a curva. Investidores varejo não conseguem ter essa visualização na curva, por quê? Senão é omitir informação. Imagine se você é um investidor varejo, você não conhece muito, que é muito que a gente está falando aqui sobre não ter o conhecimento. Você entra num investimento que você sabe que pode sair antes. Normalmente os créditos privados que tem mercado secundário podem. Quando você tenta sair, o valor é menor do que quando você botou. Então, eu acho que os responsáveis, os órgãos responsáveis pensaram nisso. Cara, a gente precisa botar essa informação para todo mundo, difundir essa informação. Então, quem não é qualificado, porque pessoas qualificadas, no caso, investidores qualificados, tendem a ter mais informação. Então, eles podem discernir se eles preferem ver na curva ou mercado. O investidor varejo não, ele precisa ter informação de fato, concreta, na mesma hora que ele entra no aplicativo. Mas isso também gerou um pouco mais de ansiedade, porque até na renda fixa a pessoa pode olhar e tá perdendo no outro dia. É verdade, Rafael. Aí como a gente já abordou esse tópico, tu tem como explicar para o pessoal que está assistindo o que é a marcação na curva ou a mercado que ela pode visualizar num produto de renda fixa quando ela compra na sua corretora? Boa, vamos lá. Primeiro que não são todos os produtos que têm marcação na curva. Emissões bancárias tendem a não ter marcação, no caso, a mercado, e os pós-fixados principalmente. Porque se você pega um pós-fixado 120, 122, ele vai render aquilo no final. Os títulos pré e os títulos IPCA+, como eles têm essa taxa pré, dependendo do momento, ele pode ter mudado. Então, vamos explicar. Se eu pego uma taxa pré a 13% ao ano, que era o que a gente estava tendo muito isso aqui nesses últimos anos, a gente tem a certeza que no final do período eu vou ter esses 13%, certo? Em um ano, isso é marcação na curva. A gente sabe que no dia 1 eu vou ter isso, dia 2 eu vou ter aquilo, dia 3 eu vou ter aquilo. Só que se você tentar sair antes, o ano tem 360 dias, 365 dias. Vamos pegar esse período e botar na metade? A taxa na metade do ano pode ser outra. E quando vamos pensar, a gente comprou a 13, no meio do ano a taxa está a 14. O seu produto hoje vale menos. Então, quando você vai tentar sair, vai ter uma pessoa que vai querer comprar um produto a 14% ao ano. Então, o seu título vai valer menos. Só que, se essa taxa cai para 10%, seu título a 13% ao ano, que vai render mais do que os 10% que está hoje no mercado, está valendo mais. Então, a pessoa que for comprar, no caso, tenho aqui duas opções. Quem tem o Rodolfo, certo? O produto a 13, tem um produto a 10 e a 13. Eu vou pagar mais pelo de 13 de Rodolfo. Mesma coisa ao contrário, como eu estava dando exemplo. Eu tenho um título a 14 no mercado e a 13 com o Rodolfo. Se o Rodolfo me vender mais barato, eu compro a 13% com ele. Então é mais ou menos isso. Então essa é a marcação a mercado. Tem que ver qual é a taxa que o mercado está querendo comprar o seu título hoje. Sim, entendi. Então é como se eu tivesse, digamos assim, é como se a pessoa estivesse comprando um título que está dizendo ali que ela vai ganhar aquele dinheiro no futuro, né? Que vai ser aquela reloginho de dinheiro toda hora dando dinheirinho para ela todo mês, né? Toda vez que ocorrer a liquidez, né? do investimento. Então ela tem que tem uma máquina mais poderosa, digamos assim, de fazer dinheiro, e eu tenho uma máquina menos poderosa sendo vendida no mercado, né? Aí quem está comprando vai olhar e falar, eu ofereço um pouquinho a mais para ter essa do que ter essa, né? Perfeito. Aí a gente chama isso de marcação a mercado. Tem que olhar qual é o preço que os compradores estão querendo dar no seu produto. Entendi. É um tópico que muitas vezes a pessoa que está comprando um produto de renda fixa, ela não raciocina muito, né? Ela às vezes abre o Tesouro Direto, olha as taxas e vai lá, eu vou escolher pré porque tá pagando, tô achando legal esses 14 aqui, digamos. Aí vou escolher a inflação porque eu ouvi no jornal que a inflação vai subir, eu tô preocupado, tô nervoso, vou comprar o pós. Então, o que você diria para uma pessoa que quer investir só em renda fixa? Você acha que é interessante ela ficar só no DI, ali no CDI, por exemplo, ou ela ir só para o Selic, ou ela ir só para o pós-fixado? Você acha que isso é necessário ter uma gestão disso? Por exemplo, agora eu tenho um pouquinho de pré, agora eu tenho um pouquinho de pós. Uma coisa que é mais difícil, às vezes, para a pessoa física ficar pensando. Como seria mais ou menos um trabalho assim que você realizaria com uma pessoa que eu só quero renda fixa. Aí ela pensa, o meu vai ser só feijão com arroz, né? Então vou abrir aqui sozinho, vou comprar só o DI aqui, CDI lá do meu banco e pronto. O que é que você diria assim para essa pessoa também? Que existe também, né? Uma coisa mais sofisticada também na renda fixa, né? Que não é só, vou comprar o CDI, aquela ideia de mudar da poupança, né? Vou tirar toda a poupança e colocar no CDI e pronto, já fiz tudo. E acabou. Eu acho bem legal esse debate. Primeiro, eu acredito que depende muito do prazo.
Então, dependendo do prazo, se é um pouco mais alongado ou menos alongado, a gente tem que pensar no produto perfeito. Resumindo em linhas gerais, certo? Talvez não seja nesse momento que está certo, no futuro não, também pode ser que seja outro aspecto, mas em linhas gerais, no curto prazo, os pós-fixados, principalmente aqueles isentos, até 1 ano e meio, são os melhores produtos. Porque a gente pega ali uma taxa pré-fixada para 2 anos de 13, um pós-fixado a 110 deve pagar mais também do que isso. No médio prazo, produtos pré-fixados tendem a render mais do que alguns pós. Principalmente pensando se a taxa de juros cair. Porque se a taxa de juros subir é outro raciocínio. E do longo prazo, produtos atrelados à inflação tendem a ganhar de todos esses outros. Porque o Brasil é um país de inflação alta, então essa inflação mais aquela taxa pré-fixada tende a ganhar dos outros 2 produtos. Mas em linhas gerais se você quer 100% mais conservador não é pré, é você pegar esse pós na renda fixa, tá? Então eu pegaria esse pós, 100% conservador, ficaria lá. Se você tem uma visão de longo prazo e entende que a inflação no longo prazo pode ser benéfica para você, eu procuraria, no caso, esses produtos de inflação mais alguma coisa. Já se você quer ter essa taxa pré-fixada, você quer ter a certeza, você já tem um objetivo e quando você faz o cálculo sabe que ele precisa de 15% ao ano, eu procuraria alguma taxa pré. No mais é isso. No curto prazo, os produtos pós tendem a render mais. No pré, médio prazo. E no longo prazo, produtos de inflação. Você levando isso aqui, normalmente, como regra, dando também uma apimentada a mais, uma incrementada a mais, fazendo alguns cálculos, isso aqui tende a fazer o investidor médio, o investidor iniciante, ter um resultado bom e acima da média. Sim, interessante, Rafael. Então, quem investe só renda fixa também não é só... comprar e deixar. Exatamente. Às vezes não é só algo tão simples, né, quanto ele imagina. Pode ser algo mais sofisticado e que seja mais estruturado, baseado na necessidade dele, né, e na possibilidade dele. Principalmente no curto prazo, porque no curto prazo a gente tem produtos isentos e não isentos. Então, quando você vai fazer o cálculo do quanto você vai pagar de IR no final da aplicação, você percebe que era melhor pegar algum produto isento em imposto de renda no curto prazo. No longo prazo também a gente tem isso mais em crédito privado, incentivados. Sim, Rafael, porque às vezes muitas pessoas elas olham só o bruto, né? Exato. Valor bruto. Aí quando às vezes se você pegar o detalhe, assim, você comparar os produtos, às vezes isentos, né? Às vezes não isentos, então tem que levar em conta tudo isso para ver o rendimento que a pessoa vai ter, né? Exato. Final. E se muitas vezes você não consegue fazer isso, eu acho que hoje na internet tem muito site de calculadora. Então você pode entrar lá, procurar a taxa equivalente, saber quanto seria esse investimento no final do período. E tem muitos profissionais qualificados no mercado. Toda hora tem alguém se certificando aí para conseguir tirar essas suas dúvidas. Interessante, Rafael. Então, pessoal, agora vamos para o nosso próximo tópico, Rafael. Que eu gostaria de te perguntar a você, o que você acha das pessoas considerarem ter uma alocação internacional pensando em manter o poder de compra nacional? Porque às vezes a pessoa olha e fala, putz, a inflação nos outros países é diferente da inflação aqui no Brasil, então se eu comprar ações ou fazer investimentos no exterior em países que têm uma moeda mais forte, será que eu vou conseguir alocar meu capital da maneira mais inteligente? O que é que você acha em relação ao pessoal que pensa realmente em alocar o seu capital internacional? Você acha que não, pessoal, vamos deixar só o capital no Brasil? O que é que você acha dessa conversa? Porque eu já ouvi muitos investidores grandes, né, assim, pessoas que estão aí na internet, né, falando, não, eu coloco meu dinheiro só no Brasil porque eu conheço só o Brasil e vai ficar aqui. Aí outro cara fala, não, eu acho burrice colocar o dinheiro só no Brasil, eu vou fazer alocação internacional. O pessoal que tem essa opinião mais forte, né, um pouco mais de arrogância, ele fala burrice, o que é que você acha, assim, pra pessoa que tá escutando, porque às vezes a pessoa fica perdida, né? Ela escuta o cara falando assim, é burrice deixar o dinheiro só no Brasil. Ela fala, putz, então esses caras tá falando com essa pompa toda, será que eu tô sendo muito besta? Aí escuta o outro falando que não, eu vou só no Brasil mesmo. O que é que você pensa em relação a isso? Eu acredito que as duas informações estão certas. No mercado, até em economia, a gente fala muito isso, que depende muito de quem está analisando. Quem investe só no Brasil porque é o que entende mais, e eu até concordo com essa tese, você tem que investir nas coisas que você entende, é um ponto correto. Porque a gente tem produtos aqui no Brasil que você consegue fazer essa proteção. Só que no Brasil a gente tem muitos riscos. O principal dele é político. A gente vive tendo briga política, a gente vive tendo escândalo de corrupção. Então a pessoa que investe internacionalmente fala, é burrice investir no Brasil porque tem diversos riscos que se eu invisto fora, eu mitigo esse risco. E é fato. E se a gente pegar assim, informações ou até algumas análises, inflação alta faz o seu câmbio desvalorizar. Então vamos pensar que eu botei meu dinheiro lá nos Estados Unidos, o Brasil descontrola na inflação, é muito gasto, é todo mundo gastando, a inflação sobe. Provavelmente o dólar ficou mais forte. O dólar ficando mais forte, eu pego esse meu dinheiro que estava lá fora, eu ganho o dólar,
que está aí dentro já a inflação, a gente chama isso de valorização cambial. Fora isso, eu estou investido em algum tesouro, um treasury americano de 10 anos, de 8 anos, e eu ainda ganho alguma renda fixa lá de fora. Então, é uma forma assim de mitigar risco. Eu acho que é válido. Se você tem um conhecimento, se você tem os mecanismos para fazer isso, e você sabe fazer, eu acho que é um baita caminho. Você consegue mitigar risco tanto geográfico, risco país, risco político, consegue pegar variação cambial se a nossa moeda ficar fraca. A gente vê na Argentina aí. O pessoal imagina que botou até no dinheiro no real. Nosso real está muito mais valorizado do que o peso argentino. Então, é uma maneira boa de você fazer. Eu só acho um pouco mais difícil você, um investidor normal, ter essas informações lá de fora. Mas eu acho que hoje ficou muito mais fácil. Hoje a gente tem corretora aí que já consegue fazer isso para você. Tem assessores de investimento, além da RD. Tem diversos outros de outras corretoras. E até dentro da XP. Então, tem como a gente procurar essa informação de como investir lá fora se você tem medo do Brasil. E eu entendo muitas pessoas terem medo do Brasil porque toda hora a gente tem escândalo de corrupção. Muitas pessoas falam, até na minha cidade tem escândalo, imagina os políticos que estão lá vendo muito mais dinheiro. Entendo 100% risco. Só que se você entende do seu país e sabe que aqui também tem mecanismo para a gente se proteger, acredito que seja válido também investir aqui. Ninguém está errado. Interessante, Rafael, esse ponto, porque às vezes eu vejo muita gente falando com uma pompa de arrogância, né? Falando assim, não, o certo é aquilo que eu faço, né? Então é interessante a gente ver que tudo tem um certo contexto, né? E tudo pode ser uma linha de pensamento da pessoa, as coisas são muito mais complexas do que simples, né? Perfeito. Então tem os raciocínios diferentes, tem as opiniões diferentes e a pessoa não precisa investir necessariamente naquilo que ela não gosta só porque aquilo pode trazer um retorno maior. Ela pode sim alinhar a sua ideia pessoal, né, com os seus investimentos, né? É algo em conjunto com a sua vida, né? Investimentos não é algo que você faz separado, né? Perfeito. Imagina eu falar pro meu tio que guardava todo o dinheiro dele na poupança, que se ele mandar lá para fora é melhor. Ele vai falar, cadê meu dinheiro? Muitas vezes para ele é melhor aqui. Só que agora imagina uma pessoa que já entende mais do assunto, conhece o que está acontecendo no mercado americano, entende que os juros lá tá alto, ele entende todo esse panorama, fala, eu acredito que seja uma oportunidade lá. É um mecanismo também. Então não acho que ninguém tá certo demais ou errado demais. Eu acredito que é só a gente alinhar exatamente o que você falou, expectativa e entender o que a pessoa quer. Certo, Rafael. E uma coisa também, pessoal, que eu vou pedir também para você comentar, Rafael, que é, às vezes as pessoas pensam que para investir no exterior ela tem que alocar uma grande quantidade de capital, né? Aí, eu invisto, Rodolfo, eu invisto R$1.000 por mês, será que se eu for lá conversar com o Rafael para abrir a conta lá no escritório do Rafael, será que eu vou conseguir investir internacionalmente? Não, isso é loucura, né? Invisto pouco, não sei o quê, tem que mandar 100 mil, 1 milhão, e eu tô aqui fazendo aporte mensais de R$1.000, pô, será que eu não consigo ali uma ação internacional? Porque eu gosto muito, quero estar exposto, sei lá, no McDonald's, na Coca-Cola, na P&G, nesse tipo de empresa, né? E é possível, né? Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Como o Rafael comentou, do que antigamente, né? Porque hoje você consegue, através de uma corretora, né, você ter muitas opções de investimentos que são atrelados ao exterior e que você consegue ter eles mais fracionados, né, em pequenas quantidades. Então, você consegue sim, com um pouco, seu aporte mensal não sendo tão grande, né, ou você não tendo um volume de vez para colocar tão grande, você consegue também estar exposto, caso você queira, né? Perfeito. Hoje a gente tem corretoras internacionais aqui no Brasil, a Avenue, você tem como você colocar o dinheiro lá e comprar diretamente nos Estados Unidos. XP Internacional, você bota o dinheiro lá, você também consegue comprar direto, só que uma pessoa que quer comprar aqui do Brasil, tem como? Tem. Hoje tem as BDRs. Eu já entrei no mercado, quando eu comecei a investir mesmo, já tinha BDR. Eu fico pensando como era antes para investir nas empresas lá de fora. Hoje você consegue comprar um recibo da empresa que está lá fora, como a Apple, uma gigante, uma das maiores techs, e você consegue ter a valorização que eles têm lá aqui, com a segurança. Está aqui na sua corretora do Brasil comprando empresas de lá. E algumas delas até distribuem dividendos. Então até participação no lucro você pode ter. Diversas formas. E eu acho que até é bom falar sobre essa parte de renda variável. Eu comentei no início e tentando reforçar agora. Se você comprou uma empresa, se você é sócio de uma empresa, a empresa e vamos pensar que a inflação aumentou, os custos delas vão ter aumentado. Ela vai repassar esse custo para o comprador, para o consumidor. A partir do momento que ela repassa para o consumidor, ela ganha mais, ela tende a conseguir superar a inflação. Se a gente pegar assim as maiores empresas da Bolsa, a gente percebe que elas pagam, ou elas renderam de 2000 para cá, IPCA mais 11, IPCA mais 10. Se a gente pegar o IPCA puro, certo? Sem ser IPCA mais. Se a gente pegar a inflação, a maioria das empresas da Bolsa, eu vou botar o Ibovespa, um índice no geral, rendeu Aí eu me enrolei todo. Mas vamos lá. Se a gente pegar o índice da Bolsa, né, a gente consegue ver que teve ganho real, se a gente pegar o IPCA puro.
Então, as empresas tendem a pagar IPCA mais 10, IPCA mais 11 no longo prazo, porque elas repassam esse aumento dos preços generalizados para o consumidor. Se quiserem olhar, é só você pegar lá o Mais Retorno, que é um site que você consegue pegar esses índices sem o reinvestimento, que é o valor acumulado. Você bota lá IPCA, que é um indicador de inflação. Além disso, você bota lá umas 5 empresas. Pensa aí, Taesa, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, todas essas... Eu acho que eu não vou estar errado se eu der essa informação. Vão ganhar da inflação. Então, também é uma possibilidade aí. Eu achei interessante, né? Porque eu tenho uma visão nesse aspecto também, que é o seguinte. Se eu tenho uma empresa e ela realiza projetos, serviços e vende produtos afins, se ela rentabiliza o capital dela, se ela rentabiliza o capital dela empregado acima dos juros... Então, eu penso o seguinte, nos produtos e serviços que ela oferece, ao longo do tempo, ela vai repassar o recusto, né? Então, ela vai ter um aumento do custo desse produto e desse serviço, então vai estar corrigindo a inflação daquele setor e eu ainda vou ter um bônus. Por quê? Porque ela rentabiliza o capital dela acima dos juros, ou seja, os projetos dela, ela tem eficiência. Ou seja, é aquela ideia de você pensar assim, então eu não posso traçar uma linha de raciocínio associado a inflação com investimento em ações. Não, você pode sim também, como o Rafael falou, né? Tem sim uma certa ligação, né? Porque as empresas vendem produtos e serviços, né? Então, elas repassam também as inflações do seu setor específico, né? Então, uma vez eu vi também, Rafael, um gestor, João Braga, não sei se você conhece. João Luiz Braga, da Encore. Sou fã. Tá fã também? Ele tem uma opinião bem forte, que ele fala assim, cara, eu prefiro, para manter meu poder de compra, eu prefiro estar em ações, porque... justamente que ele falou isso, justamente você falou. Ele falou, cara, os produtos e serviços vão corrigir a inflação. Você quer uma coisa melhor do que essa? Não, até falando sobre o João Luiz Braga, que eu sou também um grande fã, ele fala muito isso sobre empresas, que o Brasil dando certo, bolsa deve render mais do que tudo, e se o Brasil, no caso, sofrer muito com inflação, as empresas também vão repassar. Então, de fato, se você tem um conhecimento técnico, você aceita esse risco, ações são uma baita opção. Se não for a melhor, aí eu vou falar até da minha causa pessoal, que eu sou um grande fã do mercado de renda variável. Então, pessoal, após essa fala do Rafael, né? Se você ainda tiver uma dúvida na cabeça sobre ações, tiver aquela duvidazinha, quiser quebrar esse paradigma, você pode entrar em contato com o Rafael, conversar, né? O Rafael vai esclarecer para você, né? Tem toda uma questão da assessoria que vai estar ali te acompanhando também. Então, assim, você não precisa... se você tiver alguma dúvida, pergunte, né? A pessoa pode ir procurar uma pessoa do mercado financeiro e perguntar, questionar, né? Porque muita gente fala, eu não vou não, porque eu tenho medo, eu tenho muito medo, mas você pode quebrar esse medo também com conhecimento, né? Eu fui iniciante e quando eu entrei no mercado, eu tirava muita dúvida. Mandei mensagem para muita gente no LinkedIn, cara, tem como você tirar umas dúvidas minhas. E eu acho que eu tô aqui para isso também. Se eu recebi muita informação de graça, eu tô aqui também para repassar, certo? E aí minhas redes sociais, meu contato vai estar aberto no meu Instagram e até o Instagram do nosso escritório, 7RD Investimentos. Certo, Rafael. Então eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui, por presença. Você que é um cara que já atua, né, no mercado financeiro, tem mais experiência. Então, eu agradeço muito por você estar aqui num projeto que está começando agora, que está embrionário, né? Então, muito obrigado por estar aqui fazendo sua participação e compartilhando seu conhecimento com o pessoal. Repito que eu agradeço demais o convite. Quando eu comecei a investir, esses podcasts que me ajudaram, essas informações. E me sinto até lisonjeado de estar podendo ajudar esse projeto que está começando. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Âncora Invest. Todas as redes sociais do Âncora e do Rafael vão estar na descrição e vocês vão poder entrar em contato para tirar alguma dúvida ou também conhecer, né, o trabalho. E agradecer, né, por vocês estarem aqui ouvindo. Deixe seu like, compartilhe e vamos lá repassar informações sobre investimentos de uma maneira sem querer dizer que nós sabemos a verdade, mas fazendo um debate socrático, como eu gosto de falar. Perfeito.